Eu avisei que ia dirigir como se tivesse roubado o No carro. último test drive que eu fiz com você, você quebrou o carro. Hoje, em Phantom Works, preparamos um gigantesco Oldsmobile 54 para uma corrida nas minúsculas e serpenteantes estradas da Itália. E pegamos um Spitfire 77 que coloca a minha regra inviolável à prova. Se você não quiser fazer, o serviço para aqui. Na Phantom Works, 3 coisas são importantes para nós. Os carros, nossa pátria, esse carro é demais, e os carros. Nossos carros ficam melhores do que quando saíram da fábrica. E para nós, isso é mais do que um trabalho. Não vai servir. Se gostar do seu carro tanto quanto nós, vamos nos dar muito bem. Queria 3 metralhadoras. Quase sempre. A verdade é que se tivermos que escolher entre você e o seu carro, nós não vamos escolher você. Phantom Works. Sou o Dan. Oi, Dan. Eu sou o Steve. Eu vou falar com o Dan hoje porque eu tenho um projeto diferente no qual eu vou pedir a ajuda dele. Eu vim aqui para realizar o meu sonho. Tá bom. E eu sonho já faz muitos anos, Dan, em participar da Mille Miglia. Essa corrida geralmente é para gente rica, mas eu comprei um Oldsmobile 54. E com esse carro eu imaginei que eu poderia ser um participante pobre da Mille Miglia. Quer participar de uma corrida de 1.600 quilômetros em um Oldsmobile 54 naquelas estradinhas cheias de curvas da Itália? A Mille Miglia é certamente o maior rally de asfalto do mundo. E eu gostaria muito de participar dessa corrida de forma barata com o Oldsmobile 54. Ele deve ter achado que eu sou louco. Esse é um grande evento que acontece na Itália todo ano e em todas as cidades há muitos fãs. O Steve estava me falando sobre a corrida. Me parece que ela ainda é feita nas mesmas estradas que foi feita originalmente, em 1927. Mas essas estradinhas acomodam melhor os pequenos carros europeus do que um robusto Oldsmobile 54. Presumo que esse grandalhão na frente dos outros seja o seu. Esse mesmo. Uma barca de aço americana de 9 metros de comprimento e 6 de largura. Sim. A Mille Miglia é repleta de Lamborghini, Ferrari, Alfa Romeo. Mas correr com aquele pesado e clássico carrão americano dos anos 50 e ainda querer que ele vá bem na corrida, não dá. Você escolheu o carro mais rápido, porém o maior que existia porque é o mais barato, não é? Exato. E como ele participou da Mille Miglia do ano passado, estou confiante que ele passará em outra inspeção. Tá, e como esse carro se saiu? Bem, infelizmente para mim, ele parou na primeira noite. Ok. Essa corrida é disputada por carros esportivos antigos patrocinados por empresas que investem $250 mil para prepará-los. E mesmo assim, alguns não terminam a corrida. Você já dirigiu esse carro antes? Precisa arrumar muitas coisas. A direção está muito solta, tem um barulho vindo da traseira e a transmissão não muda de marcha muito bem. E o freio também não freia. Uau! Muito bem. Então, é um carro de 61 anos que, fora o freio, a direção, o diferencial, o motor e a transmissão, ele pode estar em boa forma. Ah, a carroceria está muito boa. A que velocidade você pretende correr nessa corrida? O pessoal chega a fazer 190 km por hora em algumas retas. Pode até alcançar essa velocidade, mas parar já são outros 500. Eu sei que é difícil, mas é isso que precisa acontecer. Vai estar dirigindo um carro de 1.800 quilos, por mais que eu tente melhorar com as modificações. Para você conseguir ser aceito na Mille Miglia, o carro tem que ter todas as peças originais ou então da época. Tá, então você quer freio a tambor que funciona muito bem no calor. As regras são essas. Tá, eu vou ter um orçamento relativamente ilimitado para fazer todos os sistemas alcançarem 100% de performance segundo as especificações originais de fábrica. Você tem que manter o custo o mais baixo possível. Bom, então temos que fazer o carro superar suas especificações originais. E vamos fazer isso com o menor orçamento possível. Exato. Quanto tempo tenho para fazer esse serviço? 1º de abril. O Steve quer o carro pronto para embarcar para a Itália, nos dando só 2 meses para achar e instalar todas essas peças raras. Esse serviço não vai ser moleza. Eu não gosto de prometer uma coisa sem saber se posso cumprir. E no momento, achar as peças é a grande questão. Por isso, precisamos ver o resultado da inspeção e depois a gente vê. Muito bem. Eu ouvi um chiado. Esse barulho não é bom.
Que beleza. Eu não vou fazer isso. Sei lá de onde tá vindo esse chiado, se é do freio, da direção, se é uma mistura de tudo. Pois é. É muito barulho. O test drive é para ver a performance do carro em uma situação de muito estresse. Porque a milha e um Oldsmobile 1954 não são coisas que combinam. E esse carro vai ser forçado mais do que nunca. Uou! É isso. Você viu, assim que eu pisei fundo, o carro morreu na mesma hora. Minha primeira preocupação é que temos um carburador que não presta para nada. Vamos ver o freio em alta velocidade. É minha parte favorita. E 1, 2, 3. Vamos ver o que fizemos. Quantas marcas tem? Praticamente uma só. O pneu traseiro direito. Então só tem praticamente um pneu parando o carro. Parar o carro só com o freio de uma roda já é ruim na melhor das hipóteses. Imagine só com um monte de gente na beirada daquelas estradinhas italianas, a confusão que isso pode dar. Não dá pra frear a frente desse carro pesado. Dá sim. Na corrida ele vai estar mais rápido. Steve, quando terminar, a frente também vai frear. Eu quero que os 4 pneus freiem com precisão. Correr com um Oldsmobile 1954 por 1.600 quilômetros é uma tarefa difícil. Vamos começar preparando o trem de transmissão, motor, carburador, diferencial da transmissão. Depois vamos cuidar da direção e da suspensão, porque aquelas estradas cheias de curvas vão exigir do carro e os freios têm que estar perfeitos. Aí sim o carro vai estar pronto para correr. Por fim, um test drive para ter certeza de que todo o resto está perfeito para essa grande corrida. Vamos ver se o motor continua inteiro. Nós já sabemos que o carro está com problemas graves e pode haver outros problemas que ainda não vimos. A única coisa que eu tenho certeza é que o Steve tem um abacaxi para descascar. Enquanto o Steve trava essa batalha, acabou de chegar na oficina um Spitfire 77. Não vemos muitos desses carros aqui porque, mesmo depois de restaurados, eles não valem muita coisa. Venha, Jim, pode sentar aqui. Obrigado. Meu sogro teve muitos carros clássicos no decorrer dos anos. E um deles é esse Triumph Spitfire de 77. E esperamos lhe dar um pouco de alegria se fizermos esse Triumph andar de novo. Tá, mas eu vou ter que te perguntar de curioso quais são as outras opções. Ele tem um Cadillac 1939 e um Ford Bigode 1927. E ele escolheu o Spitfire 77 em vez desses outros carros. Eu não faço a menor ideia de por que ele escolheu o Spitfire em vez dos outros carros. Esse 77 está em condições melhores do que os outros Ele dois. está andando agora? Não. Quando foi a última vez que ele andou, pelo que você sabe? Tem uma placa nele de 1996, então seriam 18 anos, mas eu acho que deram uma partida depois. Talvez. Tá em boas condições. Disseram pra gente que tem alguns problemas elétricos, a fiação tem que ser arrumada e... Não é surpresa nenhuma. Possivelmente já faz 18 anos que esse carro não está mais andando. Então, ele vai ter aqueles problemas típicos de saída do coma, está bem? Pelo que entendi, o carro está em ótimas condições. Eu acho que o serviço não vai ser tão pesado quanto o Dan está achando. Nós não gostaríamos de gastar mais nesse serviço do que o valor que esse carro tem no mercado. Talvez seja melhor você gastar seu dinheiro numa viagem para a praia de Myrtle. Trouxeram um Spitfire 77. Só o guincho até aqui já deve ter estourado o orçamento do dono. Não posso só fazer um cheque no final de tudo. Eu vou fazer uma espécie de revisão para redução de riscos nele. Vamos olhar as condições gerais para ter certeza de que não estaremos dando nenhum murro em ponta de faca. Com certeza. Tá bom? E se a parte básica dele estiver boa, aí nós vamos passar para a segunda fase para tirá-lo do coma. Aí começaremos a trabalhar no resto da fera, reabilitando cada um desses sistemas, um de cada vez. Nós vamos deixar o Dan dar o primeiro passo. E se for um projeto grande para as nossas possibilidades, aí teremos que parar tudo. E se for preciso, estamos pensando em não seguir adiante. Obrigado, Dan. O Jim quer que esse Spitfire seja um carro do qual seu sogro possa desfrutar. Então, vamos começar com todo o trabalho mecânico necessário para fazer o motor funcionar. E depois vamos avaliar todos os sistemas do carro. Elétrica, arrefecimento, freios, combustível, direção, suspensão e, por último, escapamento. Quando o Spitfire estiver seguro para dirigir, o Jim vai decidir o que mais ele quer fazer. Ei, Dino! Tá aqui. Paciente novo? Esse é seu paciente novo. Tá bom. Um Triumph Spitfire 1977. Não anda faz 20 anos. Aliás, você devia ter 10 anos a última vez que esse negócio andou. Deve ser mais ou menos isso. Quando eu penso que eu tô conseguindo adiantar o trabalho, o Dan traz mais lixo pra eu arrumar.
Ah, está no pacote. Preciso que tente remendar esses pneus pra gente poder empurrar ele. É, remendar um pneu novo. O Dino ficou olhando para o carro e pensando, mas por que vamos arrumar esse Spitfire 77? Ele ficou coçando a cabeça só para dar uma folga para o saco. Primeiro precisamos que ele saia do coma. Temos que sangrar e limpar o sistema de combustível, verificar todos os fluidos, ver a parte elétrica, arrumar tudo e fazer ele rodar. E você me diz como tá indo. Beleza, deixa comigo. Aqui, ó, o Dan quer que eu remende isso, né? Não vai sair do lugar com esse pneu. Bom, mas se botar uma colinha, tá pronto para rodar. Vamos lá. Quando eu abri o capô, deu pra ver muita corrosão, peças faltando. Bom, pra começar, os caras tiraram o radiador. A válvula de controle de emissão tá travada. A bomba de água também. Mas o motor tá girando. E se o motor tá girando, tá tudo bem. Então, eu vou colocar combustível, dar a partida e ver se ele faz alguma coisa. O Dino vai trocar todos os fluidos, remontar os carburadores e deixar esse motor pronto para teste. Nessa hora vamos poder ter uma ideia se vale a pena salvar o resto do carro. Oh. Aê! O motor funciona. É um bom começo. Surpreendentemente, o motor pegou e ficou funcionando. Existe a possibilidade de o carro andar, mas eu já desmontei o câmbio e os freios. Ah, isso aqui tá vazando já faz tempo. Os freios, obviamente, já eram. Vamos ver se pelo menos o pedal funciona. Tanto o cilindro mestre da embreagem quanto o do freio tem que ser trocados. Eu imagino que tudo aqui deva estar corroído de ferrugem. Caramba. Os cilindros da roda também já eram. Vamos lá. O que eu vou fazer agora é sangrar os fluidos do carro e ver como eles estão. Eles vão me dizer como estão o motor e a transmissão por dentro. Isso não é nada bom. É bem grandinho esse pedaço de metal, viu? Quando eu tirei o pino de drenagem, tinha um monte de metal grudado. E eu tô achando que isso vai me dar dor de cabeça. Ok. Achei algumas coisas boas que não são tão boas. Vou ter que pedir peças. Porque o sistema inteiro aqui vai ter que ser refeito. O Oldsmobile 54 chegou para ser preparado para correr na Mille-Miglia, uma corrida de 1.600 quilômetros na Itália. E assim que ele chegou, o Dino Tempest não para de me atormentar para eu deixar ele arrumar esse carro. Eu soube que o Oldsmobile que o Steve tá arrumando vai participar de uma corrida na Itália. E eu acho que eu devia dar minha colaboração, fazer alguma coisa. Eu sou italiano, não é? Que tal? Não? Vem cá, esse carro vai para uma corrida? Vai. Pelo que me disseram, $25 mil para entrar. Vai ter modificação? Nenhuma. Eu já falei com o Dan sobre Tá no isso. regulamento da corrida? Não pode ter freio a disco, nem barras estabilizadoras, nem nada. Tem que ser original. Tá, então você tem o que para arrumar? Tem uns problemas no carburador, vazamentos de óleo para todo lado. Ninguém precisa disso para correr, né? Tudo nesse carro tá vazando, tá podre, tá corroído. O carro já tem números de corrida nele, então eu acho que o dono já fez esse infeliz correr bastante por aí. Qual o motor dele? Rocket 88. É sério? É. Carburador duplo? Não, é quádruplo. É quádruplo? Bom, esse bicho deve correr na estrada, hein? A gente fez um test drive com ele e os freios estão um lixo. O sistema de freios a tambor não tá bom? É isso que você quer me dizer? O que mais me dá medo, sinceramente, são os freios. Freios a tambor nas 4 rodas. Quando o freio começa a esquentar, ele começa a falhar. E se você estiver descendo uma ladeira no meio da montanha, a coisa vai ficar estranha. O cara vai bater e morrer? Não. Como é que você sabe? Porque eu vou arrumar tudo que estiver errado nesse carro. Bom, vamos só garantir que ele termine a corrida. Caso contrário, eu mando ele atropelar você. É? O Dino precisa deixar o Steve em paz e voltar a trabalhar no Triumph Spitfire. Vamos tirar a caixa de direção, porque ela tá com muito jogo. Tá tudo no mesmo lugar há 51 anos e não quer soltar. Pela forma como ele foi montado inteiro, o eixo inteiro é preso na caixa de direção. Por isso eu tirei a parte do motor da suspensão para poder tirar.
Não podemos fazer nenhuma modernização no carro, então depois de pronto não será uma modificação. Na verdade, ele só vai voltar ao estado original. Eu ia adorar correr com esse carro numa linda estradinha do interior da Itália. Acho que ia ser muito legal. Agora que o motor está funcionando, o dono está vindo para nos dizer o que mais ele quer que a gente faça. A pequena fera está aqui. Deixamos sem o capô para avaliarmos melhor o comportamento do motor. Ei, Dino! Fala, Dan! Eu vim aqui hoje porque eu queria ver o que ele fez nessa primeira fase, torcendo para que o meu Triumph Spitfire consiga voltar a andar. Vamos ligar. Legal. O barulho tá bom. Esse é o barulho correto. Eu gostei. Suave. Eu fiquei surpreso quando o Dino deu a partida, porque o barulho estava perfeito para mim. Muito bem, o que o Dino fez até agora foi só o básico para o carro poder funcionar. A bomba d'água estava travada por causa da ferrugem e a gente já resolveu isso. O Steve refez o carburador, nós colocamos o tanque de gasolina, usamos uma mangueira de combustível improvisada por enquanto, trocamos o óleo e fizemos todas as trocas básicas de fluidos. Qual é o próximo passo? Bom, se você quer correr, você vai ter que parar. Então eu recomendaria que você arrumasse os freios. Não funcionam? Não, tá tudo detonado. Tudo por onde passa o fluido de freio tá com fluido cristalizado grudado porque ficou muito tempo parado. Por isso, pode contar em refazer todo o sistema de frenagem. As pinças, mangueiras, cilindro mestre, cabo... Obviamente, os freios precisam funcionar. Boa parte do sistema de direção está totalmente podre. As buchas, sabe? Olha só os suportes do motor. Esse é um bom exemplo do estado das peças desse carro. Estão rachadas, podres e secas. Acho que preciso saber melhor quanto vai me custar antes de responder se eu quero que ele ande. Bom, Jim, não podemos andar num carro sem saber se ele está seguro. Não interessa se o serviço é grande ou pequeno, eu não quero saber. Essa é uma regra minha. E no momento, seu carro precisa arrumar a direção e os freios. E se não quiser fazer isso, o serviço para aqui. Quando se trata dos donos, eu não abro mão de duas coisas básicas, freios e direção. Se não estiverem dispostos a gastar dinheiro com essas duas coisas, não estou disposto a arrumar o carro deles. Hoje tem inspeção da FIVA do Oldsmobile 54. Eu espero que tudo vá bem. Muito bem, então... Dominic, Oldsmobile 1954 com Rocket 88. O que você quer ver? Bom, eu quero ver tudo. Eu quero ver o número do motor, depois o número do chassi e daí em diante. Eu tenho que ter a inspeção em ordem para começar a fazer a minha inscrição para a Mille Miglia. Mas eu estou ansioso com isso porque tudo precisa ser aprovado. Senão, pode ser o fim do meu sonho de participar da Mille Miglia. Represento a Associação de Veículos Históricos e vamos autenticar a originalidade do Oldsmobile Rocket 88 para habilitar para a Mille Miglia. Muito bem. O número do motor, sendo um motor GM... Geralmente fica aqui, deve estar aqui. Cadê? Ah, está aqui? Alguns donos tentam driblar as regras, deixando seu carro mais fácil de dirigir ou um pouco melhor. Mas, regra é regra e temos que respeitá-las. O número do chassi deve estar na parte interna da coluna da porta. Achei o número. Posso falar? Pode. 48 Alfa 1. Tivemos que trocar alguns plugs de expansão. Também remontamos toda a suspensão. Eu diria, no meu ponto de vista, que quase tudo ainda é de 1954 aqui embaixo. O carro é, no geral, incrivelmente original. Maravilha. É bom saber disso. Pelo visto, esse carro tem tudo para passar na inspeção, mas vamos ver direito. Eu vou rezar. Eu estou muito nervoso e, como eu falei, eu vou ficar orando até saber o resultado. Essa é uma das partes mais importantes com esses carros de época nesse evento. Os carros têm que ser originais e fiéis à sua herança. Muito bem. Eu acho que está tudo certo, então eu vou voltar ao trabalho. Tá? Obrigado, pessoal. Tá bom? Obrigado por ter Certo, vindo. pessoal. Tchau. Eu estou muito contente que Dan estava junto na inspeção porque ele sabia tudo o que tinha que falar e como falar. Eu nem acredito que estou em uma posição de realmente participar da corrida. O que foi, Steve? Eu tô com um probleminha no Oldsmobile. O 54? Tem 2 cilindros quebrados. O orçamento já furou. É. Obrigado. O dono do Oldsmobile quer o carro preparado para a corrida, mas sem gastar muito. Infelizmente, temos 2 cilindros quebrados. E isso significa que essa corrida já ficou bem mais cara. Preciso chamar o Steve aqui para tomarmos algumas decisões.
Hoje é o dia do tudo ou nada. Eu estou torcendo pelo melhor, mas também estou com medo do pior. O que nós fizemos, basicamente, foi verificar o carro de cabo a rabo. Os freios traseiros totalmente lisos, mas novos em folha. Esses freios foram muito usados e guardados molhados. Agora, quando olhamos a direção e a suspensão, nós poderíamos fazer algo totalmente aceitável apenas fazendo uma reforma. Na caixa de direção tinha muito jogo, então teríamos que refazê-la totalmente. Bom, você mencionou a transmissão. Eu dirigi e realmente o câmbio está duro, mas ainda para diminuir as marchas. O que isso está fazendo é meio que natural para essa transmissão, mas está vazando muito mesmo. Então talvez seja bom refazê-la. Eu entrei embaixo do carro e o Dan foi mostrando as coisas que estavam erradas nele. E eu só fui vendo o preço aumentando na minha cabeça. Agora, o motor. É aqui que você tem alguns problemas graves. Além de vazar óleo feito uma peneira, o maior problema com o motor é que tem 2 cilindros que estão praticamente inutilizados. Ter 2 cilindros quebrados em um motor V8 é como ter 2 cavalos mortos sendo arrastados por um grupo de 8 cavalos. Além de não estarem fazendo nada, estão atrapalhando os outros. Mas dá para arrumar? Tudo isso dá para arrumar. Então pode ser feito. Tem uma frase. Você quer fazer logo, bota a mão no bolso. Certo. É isso que estamos enfrentando aqui. Vai ficar meio salgado para arrumar tudo isso. Então, você vai querer refazer todos esses sistemas? Porque toda... Steve, o dono do Oldsmobile 54, quer o carro pronto para 1000 milha. No ano passado, ele parou no primeiro dia da corrida. Por isso, eu vi todos os problemas do carro e disse o que precisa para ficar bom. Infelizmente, Steve tem algumas preocupações com o orçamento. Então, você vai querer refazer todos esses sistemas? Eu realmente não contava com tudo isso. Tem alguma opção? Se quiser ser ao menos competitivo na corrida, você não tem opção. Se não, é melhor ficar em casa. Mas dá tempo de fazer tudo isso? Quantas semanas eu vou perder procurando todas as peças tão raras de um Oldsmobile de 61 anos? Essa vai ser a maior dificuldade. Minha grande preocupação é se vamos conseguir achar todas essas peças raras ou fabricar as peças e conseguir montar tudo isso a tempo. Eu acho que não temos nenhuma outra opção nessa altura. Não. Então, vamos fazer? Vamos em frente. Essa era a resposta que eu queria ouvir. O Steve nos deu sinal verde para prosseguir. Agora temos que arrumar o motor e só existe um jeito para fazer isso. Desmontar tudo e refazer tudo de cabo a rabo. Instalar de novo no carro. Vamos nessa. Eu vou levantar e vou empurrar para cá. Tá batendo aonde? Você vai ter que subir bem para deixar o cárter para cima da barra transversal. Tem alguma coisa presa. Eu tenho a transmissão aqui e não tá saindo da barra transversal. Empurra o motor para baixo. Quando a gente foi tirar o motor, saíram voando pedaços pesados de metal. E você não quer riscar a pintura, balançando tudo e batendo na parede de corta-fogo, nem no paralama. Olha só, Steve, eu acho que pode subir de novo, viu? Pode pôr mais força nisso. Espera, segura. Tenho que erguer a parte de trás do motor e abrir o capô ao mesmo tempo. Ah, não dá. O Oldsmobile é um carro grande. E quando você está tirando de dentro dele o motor que tem o mesmo peso de um carro moderno, não é fácil. Não tem jeito, não. Tá pegando aí, hein? Você vai entrar aí dentro? Quando o Rob e eu estávamos tirando o motor do Oldsmobile, o Dino resolveu que tinha que ajudar. Pronto. Já saiu. Só quem é anão consegue entrar ali. O Dino é aquele doente que vive debaixo da ponte. Vai zoando, vai. Agora que já tiramos o motor e a transmissão, vamos refazer os dois. Assim, dessa vez, o carrão 54 vai terminar a corrida. Tá bom, Jim. Obrigado. Ei, Audrey. Avise o Dino que o Jim quer fazer o serviço do freio e da direção do Spitfire 77. Tá bom. E, infelizmente, eu preciso de algumas horas na programação para fazer uma avaliação de um Ford Bigode. De que ano? 1927.
Por que vai fazer a avaliação desse carro? Eu tenho a nítida impressão que ele acha que o Ford Bigode vai valer mais do que todo o trabalho que ele autorizou, mas isso não vai acontecer. Vai virar confusão. É, pois é. O chato é que ele acha que vale alguma coisa. Tá bom, eu vou ver se eu consigo encaixar e aviso o Dino. Tá, obrigado. Eu já comecei a arrumar a embreagem, os freios, e tá tudo completamente detonado. Ah, isso me tira do sério. Eu achei mais problemas com os freios. Ai, que bosta. Tem conexões de compressões para todos os lados, fizeram remendos para prender mangueiras. O eixo de transmissão tá encostando no chassi. Parece que o suporte da transmissão quebrou. Droga, essa merda já tá me irritando. O sistema de freios tá todo destruído. Eu vou fazer esse carro andar e depois a gente vê como fica. O Oldsmobile 54 está no meio da reforma. Do ponto de vista da corrida, os freios são o verdadeiro calcanhar de Aquiles. Não podemos trocar os freios a tambor por freios a disco, mas nós podemos usar materiais melhores para que as sapatas aguentem o calor muito melhor do que aguentavam quando novas. Steve, tá aqui, pastilhas de freio novinhas para alta temperatura, perfeitas para corrida. Legal. Agora é com você. Essas pastilhas de freio são feitas de um composto de metal de carbono resistente e suportam muito bem calor e pressão. Fizemos também mais um jogo de pastilhas de freio caso o Steve precise trocá-las durante a corrida. O Steve desmontou o diferencial do Oldsmobile. Eu estou interessado em saber em que estado ele está. Você tirou tudo? Tirei. Tá bom ou... Ah, tenta girar. O que está acontecendo? Esse negócio está tão travado que está basicamente se corroendo. Sabe, ele me falou quando trouxe o carro que o dono anterior havia corrido com ele e que não havia sido lacrado. E quando o carro foi encostado, estava sem fluido. Isso desgasta as peças bem rápido. Eu acho que fundiu. Destruiu os rolamentos, dá pra ver os dentes. Está um horror. Vamos limpar tudo e ver o que dá para aproveitar. Talvez as laterais, as engrenagens. Sei que os rolamentos já eram. Não é fácil achar o diferencial desse carro. Por ser um Oldsmobile 54 e a Buick Olds Pontiac sempre montava tudo de um jeito diferente da GM e sempre foi meio alternativa, nesse caso é ruim porque não existem peças no mercado. Eu acho que foi assim que a NASCAR começou. Sabe, eu consigo achar peças raríssimas na maioria dos casos, mas nesse caso não consigo achar as engrenagens. Preparar esse Oldsmobile 54 para a corrida é um serviço bem difícil. E agora vamos ter que refazer o diferencial, além do motor. Agora se tornou uma corrida contra o tempo. Ah, mas que miserável. O Jim quer que eu faça uma avaliação de um Ford Bigode incompleto. E infelizmente esse carro não vale muito, então eu estou preocupado que ele esteja tentando vender esse carro para pagar o serviço daqui. 1927. Tá, esse foi o último ano de produção desse modelo. O resto das peças existe? Não. Nós andamos com esse carro faz uns 25 anos. E eu tenho certeza que ele não andou mais depois disso. Não sendo um avaliador, eu diria que o lado positivo é que as peças que você tem estão em bom estado. O lado negativo é que é um Ford Bigode. Sabe, foram fabricados aproximadamente 15 milhões de Fords Bigodes. Então quanto acha que vale? Provavelmente por volta de $1.000. No máximo 1.500, mas acho que não venderia por mais do que isso. Eu não sei. Meu sogro achou que valia muito mais que isso. Sei. Jim, é uma decepção, mas esse aqui é o carro mais comum já fabricado em todo o planeta. O Steve pediu que preparássemos seu Oldsmobile 54 para correr na milha. O motor está sendo refeito e o carro precisa de muitos serviços. Essa reforma vai ficar pronta em cima da hora. O Triumph Spitfire do Jim não anda há 20 anos, mas o Dino tirou do coma e agora, em vez de rastejar, ele anda. Arrumamos a direção, a suspensão e os freios. Os pneus, a elétrica, o radiador, o sistema de combustível. Fizemos o motor funcionar. É isso aí!
Já arrumamos tudo o que é essencial. Só falta a parte estética, mas o Jim está com um orçamento limitado. Não podemos fazer grandes coisas. Se eu fosse você, não gastaria muito na estética. São coisas simples, como Não, portas, olha talvez só, não colocar é uma pouca fechadura coisa. aqui, Olha talvez uns retrovisores. O Jim está animado com a reforma agora porque está no calor do momento, mas continua sendo um Spitfire 77. O Jim está pedindo um monte de coisinhas a mais que vão encarecer. Vamos ter que praticamente roubar essas peças para poder encaixar no orçamento dele. Acho que precisamos dos medidores e ajeitar alguma coisa nos painéis das portas. O motor Rocket 88 refeito voltou da retífica do Todd e o Alan vai tentar deixá-lo com a cor original que ele tinha. Agora é com o Steve e o Rob deixarem esse motor Rocket 88 instalado e depois funcionando melhor do que nunca. Pode voltar mais 15 centímetros e depois vamos ter que baixar. Tá. Mais 9, mais 5. Isso, para. Agora desce. Eu tô muito animado porque o motor finalmente chegou. Ele tem que estar em um container indo para a Itália o mais rápido possível. Eu não quero ser nenhum empecilho para ele chegar lá. E agora sim. O motor entrou no compartimento. Feito uma luva. Fiquei pesquisando para ver quem tem peças do Spitfire por um preço razoável. E fiquei vendo o mesmo nome várias vezes. Ei, Tino! Quem me chama? Tino? Sou eu. Eu sou Dan Short. Como vai? Meu Deus, nunca vi tantos MGs. Uau! É como um pedacinho da Inglaterra colocado dentro de um estacionamento de uma oficina. É o seguinte, estamos reformando um Spitfire 77. Eu tô querendo deixar o custo mais baixo possível, porque é um carro que não tem muito valor entre colecionadores. Você me passou Ele uma listinha, não foi? Isso. Pois é, eu achei algumas peças que você me pediu, mas vai levar algum tempo, porque eu sou um pouquinho desorganizado, mas eu me entendo bem com a minha bagunça. O fato dele saber de se achar dentro da própria bagunça, eu não tenho ideia de como ele faz isso. Eu não tenho mania de juntar as coisas. Eu sou apenas um colecionador. Aqui eu tenho 40 anos acumulando coisas. Olha só, eu acho que eu tenho um Spitfire. Veja se este serve. Eu vou levar. Um Triumph. Eu não sei se vai servir para você, mas é um Deixa eu volante ver. muito bonito. Ele é bonito mesmo, não é? Siga a luz no fim da caverna. Siga a luz. Você queria um para-choque? Aqui tem muita coisa. Olha só, quebra-sol. Isso aqui parece novinho. Mas é novinho mesmo. Por que você tem peças novas aqui, nesse lugar? Bom, teve um cliente que me trouxe um Spitfire aqui para eu revisar o motor e 2 meses depois eu vi o mesmo sujeito no noticiário sendo indiciado por matar a esposa. Bom dia, rapazes. Fui fazer compras. Muito bem, eu fui a um ferro velho e comprei todas essas peças novas. Como é que comprou peças novas num ferro velho? Na verdade, é uma história meio esquisita. Um sujeito que estava reformando um Spitfire tinha sua esposa, mas também tinha uma amante. Pelo visto, Já vi fazer tudo. o divórcio saía muito caro, então ele a matou. Ele está na cadeia, não pôde terminar o carro. E assim quis o destino Tá certo. que todas as peças viessem para nós. Isso é sério? É, muito sério. Nossa. Dá uma olhada nessa tampa de porta-malas. Paguei $100. E este é o forro de trás. E como foi de graça, ele não pode reclamar do preço. E também o raríssimo, mas muito feio, para-choque traseiro ele tá. emborrachado. Ele é muito feio, mas infelizmente sem ele não podemos arrumar o carro. Ele tá super feio agora, mas É. com isso ele vai ficar legal. Tá, muito bem. Obrigado. Tá bom. Ele sempre vem com umas histórias esquisitas Isso quando aí compra peças. é muito louco, cara. Todos os carros aqui têm uma história. Algumas são boas e outras são ruins. Essa é meio esquisita. Tipo, o cara tá na cadeia porque matou alguém. É legal a gente ter achado as peças. Tem uma certa uruca nelas, mas e daí? Elas vão encaixar certinho e tudo vai ficar lindo. O Steve já prendeu o motor refeito do Oldsmobile no lugar. Todos os acessórios estão instalados. E ele vai dar partida pela primeira vez. Vamos ouvir esse carro ressuscitar. Isso sim é ronco de motor. Parece mais É. uma máquina de costura. Parece É mesmo. verdade, mas está ótimo. Agora é hora de abusar dele.
Para um Oldsmobile 54, acho que está impressionante. Esse carro está correndo como nunca correu antes. Esse motor em particular foi desenhado para fazer uma revisão com 5.000 quilômetros. Infelizmente, por causa da corrida, não temos tanto tempo. Por isso, eu tenho que acelerar esse processo de revisão. Quanto à direção, está redondinha. Para um carro pesado assim, ela está justinha e esterça bem. Quando saímos com o Oldsmobile 54 hoje, só tínhamos que verificar se os freios estavam como deveriam estar. Fora isso, era uma chance pro Dan tentar me ouvir gritar quando ele fazia as curvas muito rápido. Eu adoro levar o Rob para passear. Mais porque eu adoro deixar ele morrendo de medo. Eu vou dizer uma coisa, cara. Você adora fazer isso comigo. Ele se diverte e eu passei num carro legal. Então, tá tudo certo. 3, 2, 1. Vamos ver as marcas. Quero que os pneus traseiros freiem primeiro, e foi isso que aconteceu. Então, estamos melhorando. Vamos ver os tambores. Muito bom. Tá bem quente. Temperatura do corpo. Não tá super quente, mas tá quente. Precisamos subir esse aqui um pouquinho. Regular um pouco melhor e pronto. O motor tá sensacional. A direção tá boa, os freios estão quase lá. Ainda temos algum trabalho a fazer, mas acho que vamos conseguir. Mas que porra é essa? Eu não sei o que há de errado com a buzina. Ela começou a buzinar sozinha quando eu virava o volante e é muito irritante e barulhenta. Olha aí, de novo. Você não bateu a mão nela? Eu não fiz merda nenhuma. A buzina é um item importante porque será necessária para espantar os carrinhos italianos da frente dele. Temos que arrumar isso e arrumar já, porque o tempo está se esgotando. O test drive do Oldsmobile 54 foi ótimo, com exceção de um probleminha. Mas que porra é essa? O Rob e eu temos que dar um jeito nessa buzina. E temos que fazer isso rápido. Tem esse anel aqui, ó. E quando você vira o volante, ele entra em curto. Então, se você não tirar esse anel de latão daí, essa buzina vai tocar todas as vezes. Então, o nosso problema agora é criar algum tipo de coisa que isole essa parte. Às vezes parece que eu joguei pedras na cruz. Espero não precisar de mais peças, porque não dá mais tempo. Espera aí, tem um anel retentor bem aqui. Isso, agora tenta empurrar. Você quer me... Agora sim. Muito bem. Eu acho que se a gente trocar esse anel externo, tá feito. Vimos que era um anel isolante de borracha seco e podre, que não é mais fabricado. Eu consegui fazer outro na oficina e tô torcendo para que funcione. Bem-vindo de volta. Vamos entrar? Obrigado. E aí, como é que tá? Bom, eu acho que tá ótimo. Legal, eu tô animado. Se você se lembra, você trouxe um Spitfire 77 em coma pra cá. Sua lista de peças, começando com as mais caras. Eu acabei achando várias peças baratas, mas mesmo assim, gastamos $6.400 em peças no carro. Isso só nas peças? Bom, o seu carro foi uma exceção em que as peças foram mais caras do que a mão de obra. O custo de mão de obra ficou por volta de $5.500, então você ainda tem que acertar mais $3.300. Você foi muito gentil em avaliar o Ford Bigode do meu sogro. Sim, sim, sim. Eu acho que tem um comprador para ele, mas eu sei que ele quer desmontar pelas peças. Eu sei que meu sogro morreria do coração se visse o carro no desmanche. O carro foi importante para ele. Mas eu preciso do dinheiro daquele carro para ajudar a pagar a reforma desse. Quando o Jimmy falou que tinha que vender o Ford Bigode para pagar o Spitfire 77, aquilo não foi um bom sinal. Eu queria saber se você aceitaria fazer uma troca. Um Ford Bigode. Eu não conheço o Dan muito bem. Eu não sei como ele iria reagir à minha ideia de pagar com o Ford Bigode. Sabe, Jim, preciso desse carro tanto quanto preciso de um buraco na cabeça. Seria muito importante para mim e seria muito importante para o meu sogro se a gente soubesse que o carro não foi para o desmanche. Sinceramente, concordo com seu sogro. Eu detestaria ver o carro todo desmontado ou dentro de um desmanche. Por isso,
Aceito. É, que bom. Eu fiquei feliz por ele aceitar a nossa proposta. E eu sei que ele pode fazer uma coisa legal com o carro que nós jamais poderíamos. Seu sogro ainda está aqui? É, tá, sim. Ele pode vir aqui para ver o certeza. Spitfire? Isso. Bom, nossa. Eu gostaria de lhe apresentar novamente o seu Spitfire 1977. Tá uma beleza. É, ele está lindo, realmente muito bonito. Você se lembra da pintura assim bonita? Não. Eu fiquei muito surpreso ao ver como ele estava bonito, principalmente a pintura. Pois eu me lembro muito bem como ele estava quando chegou aqui. E fizeram um excelente trabalho nele. Agora os painéis da porta estão bons. Então, parece que ele ressuscitou. Foi isso que fizemos. Claro que o maior gasto foi no que não se vê, no que está por baixo do carro. Os freios, a suspensão, o motor, sistema de combustível, radiador, tudo isso foi refeito. O que achou da sua antiga paixão? Eu não sabia que ele podia ficar tão lindo. E aí, quer dar uma volta? Quero. Tá legal. Muito bem. Nossa, eu acho que o Triumph ficou sensacional. A pintura que fizeram, o trabalho na parte interna, eu sei que por baixo eles arrumaram muitas coisas. Divirtam-se, é um carro divertido de dirigir. Eu sei que é. Ah, olha só. É. Que beleza. Obrigado, Dan. Curtam bastante. A reforma do Spitfire 77 foi meio diferente. Foi um desafio manter o orçamento de um carro de baixo custo o mais baixo possível. E mesmo assim, ainda entregar um carro para o Jim e seu sogro que eles pudessem curtir. Dan, Como vai, Steve? Prazer em vê-lo. Dan, quero lhe apresentar meu amigo e copiloto. Este é o Larry Ledbetter. Ele É um prazer grande amigo conhecer meu. você. Esse é o Dan. Steve veio hoje para buscar seu Oldsmobile 54. Enfrentamos um prazo muito curto e um orçamento apertado, mas acho que ele vai ficar muito satisfeito com o resultado. Você se lembra do que me pediu quando começamos? Eu lhe pedi que o deixasse confiável o suficiente para completar a milha. Você sabia que o carro tinha alguns problemas. O carro é do Steve. Eu sou apenas o navegador. Tá, muito bem. Nós fizemos o motor e foi o motor inteiro. Fizemos a transmissão, a caixa de direção, os terminais de direção que estavam simplesmente acabados. A gente virava quase um quarto do volante para ele começar a virar as rodas. É verdade. Refizemos o diferencial e fizemos o melhor que pudemos para refazer todos os sistemas mecânicos do carro para que vocês tivessem a melhor chance de competir nessa corrida. O maior desafio foram as regras da FIVA, que nos impediram de usar qualquer tecnologia moderna para deixar o carro melhor. O valor das peças ficou por volta de $12 mil. E nós gastamos 115 horas de mão de obra, o que vai dar exatamente $9 mil. Então, o total ficou em $20 mil. O que você acha? Ainda bem que é você que vai pagar essa conta, meu amigo. Será um prazer. Apesar de ser bastante dinheiro, é um preço justo pelo trabalho que foi feito. Vocês querem ver o carro? Eu Quero sim. Eu já estou quase tendo um ataque de ansiedade. De 1 a 10, eu acho que estou com 11 de ansiedade. Agora. Vamos lá. Muito bem, obrigado. Uau, olha ele ali, Larry. Uau. Está meio diferente. Sim, agora ele está reto, não é? Está mais nivelado, mais perto do chão. Quando você trouxe o carro para cá, só tinha um freio funcionando bem. E agora as pastilhas são de carbono, que são muito melhores para suportar o calor que Legal. você vai experimentar ao Ótimo. exigir dos freios. Excelente. O pior pesadelo seria bater na traseira de uma Ferrari de $1 milhão. Uau! O que temos agora é uma usina de força novinha em folha. Tá parecendo um carro zero. Tá perfeito. Uau. Uau. Na primeira, hein? Impressionante. O ronco está ótimo, Dan. O ronco do motor estava simplesmente fabuloso. Ele tá pegando mais fácil do que um carro zero. Uau. Tô impressionado. É o renascimento desse velhinho que pesa 1.800 quilos. Vamos fazer um test drive? Por mim, Pode tudo crer, bem, é pra demorou. já. Tá bom, temos Vamos um test nessa. drive especial para vocês. Ok. Para a entrega do Oldsmobile 54, montamos uma pista para o Steve dirigir, imitando as estradinhas italianas da Mille Miglia. Muito bem, Larry. Preparado para a Com partida? certeza, pode ir. Uau! Olha, repare que aqui a carroceria balança. Não precisa dos freios ainda, não precisa dos freios.
Ei, santo Deus! Não pode derrubar nenhum desses cones, Steve. Segura o carro. Não bata em nada. Ele se segura muito bem nas curvas, Steve. É verdade. Inacreditável. Acho que o Larry e o Steve não estavam preparados para o desempenho desse carro. Ele faz as curvas com muito mais precisão do que esperavam. Acho que podemos ser muito competitivos com esse carro. Parece que estamos a 130 Cuidado por hora. aí. É um carro velho, mas é tão preciso que a gente tem até que se acostumar. O que achou? O volante está mais preciso agora? Sim. Agora os freios vão servir mais para evitar bater nos carros. Tá certo. Que estão na minha frente. Aqueles carrinhos italianos que empacarem na sua frente. Esse carro está mais preparado para milha e milha agora do que estava quando era zero. E o Steve e o Larry estão se divertindo como nunca. Importa-se se eu dirigir? Não, não. Vamos lá. Muito bem. Vamos botar para quebrar. O Danny é o cara. É o cara mesmo, meu Deus. É isso aí, cara. Eu tô muito feliz por esses caras. Eles vão embora e vão se divertir muito. A única coisa chata é que eu não vou estar lá com eles. Senhores, que bom. boa sorte Muito na obrigado. corrida. Certo, obrigado, Valeu. cara. Eu não sei se ele vai ganhar das Ferraris 1950, mas uma coisa eu digo. Ele vai dar um suador nelas. No Spitfire do Jim, a reforma foi toda com um orçamento contado. Refizemos os sistemas mecânicos de direção e freios e o transformamos em um carro de passeio com soluções criativas para os itens estéticos mais importantes para ele. No Oldsmobile 54, começamos arrumando os freios ruins, direção com jogo e mais vazamentos do que a represa de Hoover. Arrumamos todos os grandes sistemas do carro usando as peças corretas da época e refizemos todo o trem de transmissão. Esse Oldsmobile de 61 anos está preparado para levar o Steve para a corrida da vida dele. Versão brasileira, DPN Santos.